E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com a nossa matematiquinha, hashtag matematiquinha. Olha só, pessoal, estamos de volta aqui, vamos falar um pouquinho de teoria da multiplicação e divisão por 10, por 100, por 1000 e assim sucessivamente. Ou seja, conto os zeros e jogo a casa para a direita ou para a esquerda. Professor, nunca aprendi. Então, preste atenção nessa aula que nunca mais você vai esquecer isso e você vai ganhar muito tempo na hora da prova, certo? Só que a primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, são 3 requisitos básicos para você assistir essa aula. Primeira, se inscrever. Aí o segundo requisito, qual é? É você apertar o sininho e o terceiro já apertar o like aqui, certo, pessoal? Então vamos lá com a nossa matematiquinha, né? Que é multiplicação, a teoria de hoje, e divisão por 10, 100, 1000, 10.000, ou seja, joga a vírgula para a direita ou para a esquerda, professor? Vamos lá, galera, certo? Vamos fazer aqui esqueminha aqui, ó. Vou tirar aqui e vou explicar para vocês entenderem isso aqui e nunca mais errar em prova. Pessoal, olha só, toda vez que você vai fazer uma prova, aí você se depara com essa situação, né? Um exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo. Eu tenho assim, ó, 1,2 vezes 10. Vamos falar um pouco sobre, primeiro, a multiplicação, certo? Pessoal, toda vez que acontece isso, você tem que entender uma coisa. Eu sempre vou ter que fazer o seguinte, eu vou contar quantos zeros eu tenho. Por exemplo, aqui eu tenho quantos zeros? Só um. Então, toda vez que eu estou multiplicando, eu vou pegar essa vírgula aqui, e aí eu pergunto para vocês, quantos zeros eu tinha? Apenas um. Toda vez que eu falo multiplicação, eu vou contar quantos zeros eu tenho um e vou jogar a vírgula para onde? Para a direita. E direita, quantas casas, professor? Só uma. Então aqui eu vou ter quanto? Vai ficar 12. Então se eu tenho 1,2 vezes 10, quanto é que vai dar, professor? 12. E assim a gente continua. Vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, 0,14 vezes 10. 0,14 vezes 10. Professor, como é que eu faço? Eu tenho que fazer a multiplicação, eu pego 0,14 vezes 10. Não perca tempo. O que eu expliquei para vocês, pessoal? Primeira coisa, eu conto quantos zeros eu tenho. Quantos zeros atrás do 10, pessoal? Só um. Dentro do 10, só um. Então eu vou pegar a minha vírgula que está aqui e vou jogar para onde? Para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Eu vou contar quantas casas? Só uma. Então eu vou ficar quanto? 1,4. Então presta atenção, galera. Primeira coisa que você tem que anotar aí. Pega papel, não fica aí só na cabeça não, pessoal, tá? Toda vez que eu tenho multiplicação, anota. Multiplicação, o que eu tenho que fazer, professor? Eu tenho que contar os zeros. Eu conto os zeros, certo? Vou colocar aqui, ó, zeros, e jogo a vírgula para a direita. Direita pela quantidade de zeros que eu tenho, certo? Vamos lá, mais um exemplo. Digamos que eu tenho aqui, ó, um exemplo. Vamos lá. Eu tenho 0,04 vezes 100. Gente, primeira coisa que eu tenho que fazer, que eu acabei de explicar para vocês, eu tenho que fazer o quê? Contar os zeros. Quantos zeros eu tenho? Eu tenho um zero, dois zeros. E aí, o que eu faço, pessoal? Eu vou pegar a minha vírgula e vou jogar para a direita. Mas quantas casas que eu vou jogar? Duas, porque eu tenho dois zeros aqui. Então, tu vai pegar aqui e vai jogar aqui, ó. Uma, duas casas. Então, a vírgula vai para onde? Para trás do 4. Então, vai ficar quanto, pessoal? 4. Certo? Simplesmente isso, pessoal. Não precisa de mais nada. Então, se eu estou fazendo uma multiplicação por 10.000, o que eu faço, professor? Igualzinho, pessoal. Ó, digamos que eu tenho aqui, ó, 0,014 vezes 10.000. É muita coisa, hein, professor? Mas aí a gente aprende, galera. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos entender aqui, ó. Primeira coisa, o que eu faço? Eu conto os zeros. Eu tenho quantos zeros? 1, 2, 3, 4. 4 zeros. Então, eu pego a minha vírgula e vou jogar quantas casas, pessoal?
4. Então, vamos colocar aqui, ó 0,014. Eu vou andar quantas casas? 4. Então, eu vou jogar aqui, ó. Eu vou jogar minha vírgula aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Mas, professor, olha aqui, ó. Eu vou ficar com uma casa decimal sem nada, gente. Acrescenta um 0. Professor, então eu tirei minha vírgula e joguei para cá. Exatamente. Vai ficar quanto isso? 140, pessoal, tá? Bem tranquilo isso daqui, é bem tranquilinho. Faça com calma, faça os testes, vai aprendendo aí, beleza? Tenta fazer esse negócio, galera, tá bom? E assim sucessivamente, você sempre vai jogar a vírgula para a direita. Então, na multiplicação, eu jogo a vírgula para a direita, certo? Simplesmente assim. E qual é a diferença da multiplicação para a divisão? Vamos falar agora um pouquinho sobre a divisão. Gente, na divisão é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Só que a diferença que eu vou contar na divisão, o que eu vou fazer? Eu conto os meus zeros, mas eu vou jogar a vírgula para a esquerda, tá? Então, toda vez que eu tenho multiplicação, vai para a direita. E toda vez que eu tenho divisão, vai para a esquerda, pessoal. Tá bom? E como é que fica desse jeito? Professor, o que eu faço? Entre desespero. Calma, nada de desespero. Estamos aqui para aprender, tá, pessoal? Estamos aqui para aprender. Vamos lá. Se eu tenho que jogar para a esquerda, vamos fazer aqui um exemplo. Eu tenho 1,2 dividido por 10. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que fazer nessa situação é contar os zeros. Eu tenho quantos zeros? Tenho um zero. Então, minha vírgula vai para onde? Vai para a esquerda. E quantas casas, professor? Só uma. E vai ficar como? Vai ficar vírgula 12. Mas, professor, não existe vírgula 12. Exatamente, pessoal. Nessa situação, você vai ter que acrescentar um zero na frente. Então, vai ficar 0,12. Porque, como eu não tenho valores inteiros aqui, você tem que acrescentar o zero, certo? Então, assim segue nossa vida. Vamos lá. Se eu tenho 0,01 e estou dividido por 10. Mesma coisa, pessoal. Eu conto quantos zeros eu tenho quantos zeros? Só 1. Então, eu vou pegar minha vírgula e vou jogar para a direita ou para a esquerda? Muito bem, esquerda. E quantas casas? Só uma. Então, se a vírgula está aqui, ela vai para onde? Para a esquerda. E vai ficar como? Vírgula 001. E aí, como eu expliquei para vocês, como não pode ficar sem nada, eu tenho que acrescentar um zero. Certo, pessoal? Vamos lá. E se eu tenho assim, professor? Olha só, eu tenho 22 dividido por 100. Epa, professor, 22 dividido por 100. E agora? Pessoal, abre um parênteses aí no material de vocês, rapidinho. Ó, todo número, pessoal, quando ele é inteiro, por exemplo, eu tenho aqui o número 43. É o número inteiro. Gente, você tem que entender que todo número, ele já tem uma vírgula invisível aqui, tá? Todo número inteiro, ele já possui uma vírgula invisível, porém, eu não preciso utilizar, não preciso colocar porque ele é inteiro. Aqui, eles têm vários zeros. Eu preciso acrescentar zeros? Não, gente, eu não preciso acrescentar zeros, tá? Porque zero, depois da vírgula, tá? Depois da vírgula, ele não tem valor, tá? Ele não tem valor. E você tem que entender que todo número, pessoal, ele já é dividido por 1. Então, aqui, ó, pessoal, fica a dica, hashtag dica para vocês, hashtag dica. Todo número inteiro, ele já tem uma vírgula invisível e tem vários zeros depois dessa vírgula, tá? Mas ele não tem valor, tá? Não tem valor. E todo número inteiro, ele já é dividido por 1. É simples, pessoal. Eu tenho 10 reais e vou dividir para uma pessoa. É 10 reais para essa pessoa, não tenho que dividir, certo? Beleza? Então, nessa situação, eu tenho 22 dividido por 100, galera. Olha só. E eu falei para vocês, todo número inteiro, ele já tem uma vírgula escondida aqui, não é? Então, eu vou andar quantas casas, pessoal? 2, porque eu estou dividindo por 100. Então, eu tenho que andar 2 casas. Então, tem aqui, ó, 22. Eu vou andar 2 casas, a vírgula está aqui, ó. Ela vai andar 1,
duas casas, acrescenta uma vírgula. Como não tem como ficar sem nada, você acrescenta um zero. Então aqui eu vou ter 0,22. E assim, pessoal, você consegue fazer em todas as questões. Toda vez que eu tenho multiplicação, primeira regra, conta os zeros e joga a vírgula para a direita. Tranquilo? Ah, professor, aqui é 1000. Quantas casas que eu vou andar com a vírgula? 3. Porque eu tenho 3 zeros, certo? Ah, é divisão, professor. A vírgula vai andar para onde? Para a esquerda. Exatamente, meu lindo. Tá? Minha linda, você vai jogar para a esquerda. E aí, professor, eu estou dividido por 10.000, professor. Eu não vou saber fazer isso, sabe, meus amigos? Você vai contar 1, 2, 3, 4. E a vírgula vai dar quantas casas, pessoal? 4 vírgulas, para a direita ou para a esquerda? Esquerda, porque eu estou dividindo. E assim você consegue fazer qualquer questão, pessoal. Qualquer questão. Não entendeu? Volta o vídeo, veja de novo. Não entendeu? Me fala que a gente grava outro vídeo para vocês, porque isso aqui é ganhar tempo em prova, tá, pessoal? Isso daqui você vai ganhar tempo em prova. Professor, como assim? Gente, entenda um negócio. É o sonho de todo concurseiro fazer o quê, pessoal? Ganhar tempo em prova, né, pessoal? Opa, sumiu, bora voltar. Sumiu, aqui, opa, aqui. Então, é o sonho de todo concurseiro ganhar o quê, pessoal? Tempo em prova. E é isso que você vai fazer, certo? Um forte abraço, deixe seu comentário e vamos aí fazer mais algumas teorias e mais questões. Forte abraço.